Olá, prontas e prontos para mais uma exploração profunda. Hoje o material é, olha, bem instigante. São trechos de Filosofia do Jazz, do Daniel Martin Feig, que além de filósofo é pianista de jazz também. Exato, um material denso. E a nossa missão aqui é tentar desvendar as grandes questões que ele levanta, né? Tipo, o que exatamente define o jazz, como ele se compara com outras músicas, principalmente a erudita europeia, e por que ele vira um campo tão interessante para a filosofia. É isso. O Feige nos convida a ir além do óbvio, sabe? Ele analisa a relação complexa entre jazz e música erudita, essa tensão entre a liberdade do músico e, bom, o peso da tradição, e a dinâmica entre obra e improvisação. Não é uma leitura superficial, não. E tem uma ideia central que, nossa, já me deixou pensando. Ele argumenta que o jazz, na prática dele, torna explícitos, assim, visíveis, certos aspectos-chave do fazer musical. Aham. Que na tradição erudita europeia costumam ficar mais implícitos, escondidos. Parece um ótimo jeito de começar. Mas antes, o que seria exatamente essa filosofia do jazz que ele propõe? Ele mesmo diz que não é um livro de história do jazz, né? Não, não é. Ele parte do princípio que quem lê já tem uma certa familiaridade, assim. Certo. Para ele, a filosofia tem um papel diferente, por exemplo, da musicologia ou da sociologia. Essas disciplinas descrevem fatos, né? Históricos, sociais, estilísticos. A filosofia busca outra coisa, a verdade das afirmações sobre o jazz. A verdade, tipo a validade do que a gente diz sobre o jazz? Exato. Ela questiona, busca justificativas, clareza nos conceitos que a gente usa, tipo obra, improvisação, tradição. O foco não é achar novos dados empíricos, mas sim aprofundar a compreensão do que a gente já sabe, usando análise conceitual, argumentação lógica. Entendi. Não é colecionar fatos, é entender o significado por trás deles. Mas, ainda assim, por que o jazz? Quer dizer, a filosofia geralmente lida com conceitos mais universais, tipo conhecimento, justiça. O jazz parece mais, sei lá, específico. Sim, mas o Feige defende que a relevância do jazz aparece principalmente na filosofia da música e na filosofia da arte em geral. E ele faz um alerta que eu acho importante. Uma filosofia do jazz tem que se preocupar em revelar o significado musical do jazz. Ah, não só usar o jazz como exemplo para outra coisa. Isso. Não usar só como ilustração para teorias filosóficas já prontas. Ele quer entender o que o jazz, enquanto prática musical, tem para nos dizer filosoficamente falando. O livro todo, na verdade, é uma tentativa de mostrar essa relevância. Ok, então a ideia é deixar o próprio jazz falar, filosoficamente. E parece que um jeito que o Feige faz isso é comparando muito o jazz com a música erudita europeia. Mas aí, não tem o risco de cair naquela de medir o jazz com a régua errada? Tipo, avaliar, sei lá, o sketch da Ella Fitzgerald com o critério de lead de Schubert. É uma objeção clássica, essa. E ele antecipa isso sim. Ele concorda que aplicar os critérios de avaliação de um no outro diretamente não faz sentido, como no seu exemplo. Mas ele argumenta que a comparação em si é válida. E mais, é necessária. Por uns 3 motivos principais. E quais seriam? Por que comparar é importante para ele? Primeiro, porque existem dimensões de apreciação musical que são comuns. Né? A gente pode falar de coerência num solo, de lógica harmônica, de beleza de timbre, expressividade, tanto no jazz quanto na música clássica. Não são mundos totalmente separados. Segundo, porque o jazz, historicamente e musicalmente, usa elementos da tradição europeia. Harmonia, melodia, instrumentos. Ele não surgiu do nada, né? E teve até movimentos que buscaram essa fusão, tipo o Third Stream. Ah, sim, o Third Stream é aquela tentativa de terceira via. Gunther Schuller, né? Isso. E outros depois, como o Braxton, John Zorn, que exploram essas fronteiras de jeitos diferentes. Mostra que as linhas não são tão rígidas. Entendi. E o terceiro ponto, que para ele é o mais fundamental, os dois são música. Parece óbvio, né? Mas significa que eles compartilham um estatuto básico que permite a comparação. Não é como comparar, sei lá, migração de pássaros com teoria econômica. Existe um terreno comum ali. Faz sentido.
A comparação ajuda a ver os contrastes, as especificidades, não para dizer que um é melhor que o outro. Ok. E partindo dessa comparação, quais são os grandes contrastes que o Feige explora para mostrar a natureza do jazz? O primeiro parece ser aquele mais batido, né? Improvisação versus composição. Começa por aí, sim. Jazz é improviso, clássica é composição. Mas ele começa justamente para complicar essa visão. Ah, bom. Ele define composição, naquele sentido mais clássico, pós-século XVIII, como fixar as características da música antes da performance, geralmente pela partitura que define a obra. E a improvisação seria criar a música durante a performance. Uma definição clara, mas que a realidade parece não respeitar tanto assim. Exatamente, ele vai desmontando essa dicotomia. Primeiro, improvisação não é só no jazz. E é importante no rock, no pop, no blues. Claro, com graus diferentes de complexidade. E é crucial em muitas músicas não europeias, tipo a música clássica indiana com os ragas. É improvisação pura ali, muito complexa. Então só ter improviso não basta para definir o jazz. Ok, não é condição suficiente. O jazz não tem um monopólio. E o contrário também vale. Tem improvisação na música erudita europeia. Na música nova, contemporânea, ela volta a aparecer, às vezes de forma controlada. Organistas na igreja improvisam há séculos. E olha que importante, historicamente, antes dessa ideia de obra ficar tão forte no século XIX, improvisar era uma habilidade central. Bach, Mozart, Beethoven eram mestres da improvisação. Nossa, isso muda a perspectiva sobre a tradição erudita mesmo. Totalmente. A ideia da música ser só obra fixa escrita é algo de uma época, não é eterno. E do outro lado, composição no jazz. Tem espaço para isso. É relevante. Com certeza. É fundamental. Pensa nas big bands, Duke Ellington, Count Basie, até gente mais nova como a Maria Schneider. Eles trabalham com arranjos super complexos, com posições desescritas nos mínimos detalhes. Claro, geralmente tem espaço para o solo improvisado, mas a estrutura composta é a base. E o Feiben vai até mais longe. Ele diz que a gente pode reconhecer uma performance como jazz, mesmo sem nenhum improviso, só pelo estilo, pelo swing, pela sonoridade, pelo fraseado. Então essa divisão super rígida, jazz igual improviso, clássica igual composição, não funciona. É mais uma questão de ênfase, do lugar que cada coisa ocupa na tradição. Exatamente. A improvisação é, sem dúvida, essencial para a identidade do jazz, para a cultura jazzística. Talvez todo músico de jazz precise saber improvisar, mesmo que não improvise sempre. Mas não é condição necessária para toda performance ser jazz. E do outro lado, a composição de obras virou o paradigma dominante na música erudita recente. Mas não é a única prática, nem foi sempre assim. Isso leva direto para o segundo contraste que ele explora, né? Aprofundando essa questão, a relação entre a obra musical e a improvisação. Aqui a coisa fica mais filosófica mesmo, né? Ele questiona o que é, afinal, uma obra musical. O que é a Quinta de Beethoven? Onde ela existe? Exato, ele mostra como é difícil identificar a obra com algo concreto. Se a gente diz que a obra é a partitura. Bom, e se o músico erra uma nota? Deixou de ser aquela obra? E toda a interpretação, dinâmica, agógica, timbre, que não está tudo na partitura ou nem poderia estar. Sem falar que o jeito que a gente lê a partitura também é cultural, né? Perfeito. E dizer que a obra é a performance também não dá, porque a mesma obra tem infinitas performances. Qual delas seria a obra? Impossível. E a outra ideia, de que a obra é a ideia na mente do compositor. Aí o Feixe aponta para o problema do dualismo mente e corpo. Como a gente acessa essa ideia puramente mental? Uma ideia só existe no mundo quando é externalizada, comunicada, pela escrita, pela fala, pela performance. E aquela visão mais filosófica, tipo Platão, das obras como, sei lá, objetos abstratos, ideais. O Feixe critica isso também. Ele acha que isso distancia demais a obra da prática musical real. Como essas ideias abstratas são criadas historicamente, como a gente interage com elas através de partituras e sons concretos. Corre o risco de impor uma teoria filosófica à música, em vez de entender a música a partir de como ela acontece. Então tá, se essas definições não funcionam bem, como ele sugere que a gente entenda a obra? E aí,
entra o jazz de novo, né? Analisando a prática de improvisar sobre os standards. Sim, a análise dos standards é chave aqui. Standards são aquelas músicas conhecidas, a base do repertório de jazz, né? Parecem obras, mas o Fage mostra diferenças cruciais. Primeiro, os lead sheets, aquela notação com melodia e cifras. Não são partituras como as clássicas, são guias mínimos, um esqueleto. Menos regras, mais um ponto de partida, sim. Exato. Tem várias versões para o mesmo standard. Tonalidade, andamento, estilo, até harmonia detalhada. Tudo muito flexível. Tocar Patética de Beethoven em outra tonalidade seria, bom, outra coisa. Mas tocar Autumn Leaves como bossa, como bebop rápido ou balada lenta, ainda é Autumn Leaves. A identidade do standard é mais elástica. E a questão do erro, como fica no jazz? Outra diferença grande. Na música clássica, tocar nota errada é, em princípio, erro. No jazz, improvisar sobre um standard envolve alterar melodia, reharmonizar, mudar ritmo. Isso não é erro, é parte da criatividade, da performance. O que faz o standard ser reconhecido é algo negociado ali, na hora, pela comunidade que compartilha aquela tradição. E tem mais um ponto que ele destaca sobre a improvisação, uma lógica temporal. Sim, a lógica retroativa. É fascinante isso. Numa improvisação, o significado de uma frase, de uma nota, só fica claro pelo que vem depois. Cada som novo reinterpreta o que veio antes, dá um novo sentido. O futuro da improvisação redefine o passado imediato, ali, na hora. Isso cria uma tensão, uma abertura, uma intensidade única. Ok, aqui é onde fica realmente interessante. Essa ideia da lógica retroativa no jazz é muito legal. Mas como isso se conecta com as obras da música erudita, que parecem tão fixas na partitura? Aí está a sacada do Fage. Ele argumenta que essa mesma lógica retroativa, essa construção de sentido no tempo, também acontece na música erudita. Só que de forma implícita. Acontece na relação histórica entre as diferentes performances de uma mesma obra. Como assim? Uma gravação nova de uma sinfonia de Mahler, por exemplo. Ela não é só tocar o que está na partitura. Ela dialoga com as gravações anteriores, responde a elas, talvez destaque algo que antes ninguém via, e com isso, ela muda a nossa própria compreensão do que é aquela sinfonia. Uau! Isso muda tudo. Então a obra clássica não seria um objeto parado no tempo, mas um processo histórico, uma tradição viva de interpretações que se respondem e se redefinem. Exatamente, essa é a proposta. Uma compreensão performativa e praxeológica da obra, baseada na prática real. E aí, aquela famosa fidelidade à obra, o Werktreu, não seria obedecer cegamente a um modelo abstrato, mas sim se engajar com a tradição de interpretação, fazer a obra falar de novo, hoje, em diálogo com o passado. O potencial da obra não estaria fixo, ele seria descoberto e até criado ao longo dessa história. Então, para ver se eu peguei a ideia central, o que o jazz faz de forma explícita, negociar o sentido na hora da performance, com essa lógica retroativa, acontece de forma implícita na tradição erudita, pela história das performances que negociam o sentido da obra com o tempo. Essa é a tese fundamental dele nesse ponto. A diferença seria mais na forma como essa dinâmica aparece explícita e concentrada no tempo no jazz, implícita e estendida na história na música erudita, do que numa diferença total de essência. O jazz funcionaria como uma lente, revelando processos que também ocorrem em outras músicas, só que mais escondidos. Fascinante. Isso leva para o terceiro contraste. Músico versus tradição. Ou indivíduo versus coletivo. De novo, um clichê. Jazz é a expressão individual pura, o gênio solitário. Na clássica, o intérprete serve à obra, ao compositor. É mais coletivo. Ele vai desafiar isso também? Vai sim. E, de novo, ele começa reconhecendo a força do indivíduo no jazz para depois mostrar a conexão com o coletivo e a tradição. É inegável, né? A gente reconhece Miles Davis, Coltrane, Billie Holiday em segundos, pelo timbre, pelo fraseado, pelo ritmo. É muito forte. Mas o Fage argumenta que essa voz individual é algo construído publicamente, em relação a outros músicos e dentro de uma tradição.
A gente reconhece um estilo justamente por contraste, por diálogo com outros estilos. Mas essa ideia de tradição não limita a originalidade, a liberdade do músico de jazz que a gente tanto valoriza? O Feig argumenta que não, pelo contrário. Para ele, toda ação artística relevante é tradição encarnada, não no sentido de repetir cegamente, mas no sentido de que a tradição é o pano de fundo que possibilita a criação. É a linguagem que a gente tem para falar. Mesmo a ruptura. Mesmo a ruptura mais radical só faz sentido em relação àquilo que ela está rompendo. Então a tradição não seria uma prisão, mas a condição para a liberdade e para a inovação acontecerem. É o chão onde a gente pisa para dar um passo novo. E como isso fica especialmente claro, explícito no jazz? Principalmente pela interação, que é central no jazz. Primeiro, no aprendizado. Aprender jazz é ouvir muito, transcrever solos, imitar os licks, aquelas frases típicas. Aham, tirar de ouvido. Isso, mas o objetivo não é só copiar, é assimilar para depois transformar, combinar, achar a própria voz através desse diálogo com os mestres. Segundo, o swing, o groove, aquela pulsação rítmica. É algo super pessoal, cada músico tem o seu jeito de sentir o tempo, mas ao mesmo tempo é coletivo, se constrói junto, na interação da banda. E a improvisação em grupo, que é tão comum? É o ponto-chave para ele. Ele vê o jazz como uma conversa musical. Mesmo no solo, a seção rítmica, baixo, bateria, piano, raramente só acompanham. Eles improvisam junto, reagem, comentam, dão ideias. É o comping, é um diálogo o tempo todo. Então o solo não é um monólogo. Para ele, não. Pode ser visto até como um caso especial derivado dessa interação. É sempre diálogo, mesmo que sutil. E qual é a consequência disso, dessa natureza de diálogo? A consequência é que a interação de verdade, como numa boa conversa, transforma quem participa. Os músicos não só tocam ideias prontas, eles descobrem coisas novas no próprio tocar por causa das respostas dos outros. O eu musical se forma e se reforma no nós da performance. Tem até uma dimensão ética nisso, ele fala. Sim, exige escuta, respeito, responsabilidade mútua pelo som final. O sucesso é colaborativo. O jazz, nesse sentido, seria um exemplo de comunidade onde indivíduo e coletivo se reforçam, não se anulam. Então, a grande lição que o jazz deixaria clara aqui é que a individualidade artística autêntica não surge apesar da tradição e do coletivo, mas justamente através deles, nesse processo de diálogo, de interação. A mesma dinâmica dialógica, essa tradição viva na interação, também está presente, ainda que mais implícita, na música erudita, na relação histórica entre escolas de interpretação, na interação sutil num quarteto de cordas. Mais uma vez, o que é explícito no jazz estaria implícito, mas atuante, na música erudita. Ok, vamos juntar as peças então. O Feige argumenta que o jazz é filosoficamente importante porque, olhando esses contrastes improvisação versus composição, obra versus improvisação, indivíduo versus tradição, a gente percebe que o jazz torna explícita uma lógica temporal retroativa na música e uma dinâmica de diálogo fundamental entre indivíduo e tradição. E essas dinâmicas são cruciais para entender a música em geral, mesmo quando ficam implícitas, como na tradição erudita. É isso. Perfeitamente resumido. É o núcleo do argumento sobre a relevância do jazz para a filosofia da música. Mas no final do material, ele vai um pouco além. Ele sugere que talvez o jazz, ao mostrar isso tão claramente, revele algo fundamental não só sobre a música, mas sobre a arte como um todo. Como assim? Extrapolando para outras artes? Ele aponta para duas coisas. Primeiro, essa lógica retroativa na história da arte. O significado das obras do passado muda com o tempo, né? À medida que novas obras surgem, dialogam com as antigas, reinterpretam, pensa como a arte moderna mudou nosso olhar sobre a arte clássica. Verdade. A história da arte não seria um acúmulo linear, mas uma reconfiguração constante do passado pelo presente. As obras vivem ou morrem nesse processo. O jazz, com sua dinâmica temporal concentrada, seria um modelo disso. E segundo, a dinâmica do diálogo e da tradição na arte em geral.
Toda criação artística, ele sugere, é uma resposta a criações anteriores. Mesmo quem quer romper com tudo, rompe em relação a algo. A originalidade surge desse diálogo. O jazz, com seu aprendizado visível por imitação e transformação, e sua prática interativa, mostraria de forma muito viva como a voz individual se forma no diálogo com a tradição. É uma visão bem ampla mesmo, mas tem uma ressalva importante que ele faz, que acho bom a gente frisar. Essa relevância filosófica não é a mesma coisa que o valor estético, a experiência de ouvir ou tocar, né? Exatamente. Distinção fundamental. A filosofia se interessa pelo jazz por essas razões estruturais, conceituais. Mas isso é diferente do porquê a gente gosta de ouvir jazz. Da emoção, do prazer estético, da beleza, da energia. São planos diferentes de valor, e ele não mistura isso. O valor filosófico não define nem esgota o valor musical ou da experiência. Uau! Pensar o jazz assim, não só como um gênero, mas como um espelho que reflete dinâmicas que estão em outras músicas, talvez na arte em geral, e até no jeito como a gente lida com a história e com os outros. Isso muda a escuta, né? Muda, sem dúvida. A análise dele nos convida a ouvir qualquer performance, seja jazz, seja clássica, não como a execução de algo pronto, mas como um ato vivo de diálogo. Diálogo com a história daquela música, um passado que a própria performance ajuda a redefinir, e diálogo com os outros músicos e com quem ouve, naquele momento. Fica então uma provocação para a gente pensar. Se o jazz, com essa ênfase na improvisação, torna tão claras essa construção de sentido no tempo e essa relação entre indivíduo e tradição, o que será que se ganha, ou talvez se perde, quando essas dinâmicas ficam mais implícitas, mais escondidas, como na música de concerto focada na obra ou em outras artes que parecem mais fixas? O que essa clareza do jazz ensina sobre o que está oculto em outros lugares? Fica a reflexão. Até nossa próxima análise.